Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista em Rio Branco. Meu diretor, por favor, me auxilie. 1h26 aqui no Acre. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Gazeta em Rio Branco o professor Marcelo de Elias. Ele é escritor, palestrante, professor inclusive das duas melhores escolas de administração do país, que é a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. Prazer recebê-lo aqui, Marcelo. Prazer todo meu. Muito honrado de estar aqui hoje. Você está no Acre, a convite do Grupo Recol, vou colocar o espírito da coisa, para a gente falar a respeito da Universidade Corporativa. Você que é o nome da Universidade da Mudança, né? Você poderia explicar para a gente essas duas ideias? O que é essa ideia da Universidade Corporativa? Que bicho é esse? E qual é a proposta da Universidade da Mudança? Olha, na verdade, o Grupo Recol, pelo que eu percebi, como tantas outras empresas, elas também vêm passando por mudanças. Mudanças essas que acontecem não apenas pela própria necessidade interna da empresa de evoluir, de desenvolver pessoas, de mudar práticas, mas até mesmo pelo impacto do próprio mundo que vai mudando. E em função desse ao redor que vai mudando, as empresas têm que se adaptar e se desenhar dentro desse novo contexto. E onde entra a Universidade Corporativa? Na verdade, a Universidade Corporativa ela tem um papel tão importante de gerar desenvolvimento para as pessoas, principalmente conseguirem se adequar nesses novos contextos, né? As boas instituições, da qual o Grupo Recol é um exemplo disso, eles vêm desenvolvendo novas práticas, novas condutas, novas ferramentas, e as pessoas que lá trabalham precisam estar preparadas para isso, né? Para essas mudanças que acontecem, como eu disse, seja porque o mundo está mudando ou porque ela mesma se reinventou em função de alguma coisa. E a Universidade Corporativa, ela tem o papel de capacitar as pessoas de maneira continuada, né? Diferentemente de algumas situações em que as empresas decidem treinar as pessoas para um momento específico e dali nada mais se fala, a Universidade Corporativa ela tem um componente mais contínuo, mais continuado, como universidade. E como a gente percebe que as instituições formais de ensino, elas têm a sua eficácia, elas têm a sua abrangência, mas que às vezes tratam as coisas de uma maneira que serviria para todas as situações, a Universidade Corporativa é mais específica, né? Ela foca em um determinado Exatamente. ação, né? Ela foca naquilo que é importante, como competências, como conhecimentos, habilidades, para aquela realidade da empresa e para a realidade daqueles profissionais, né? E a Universidade da Mudança? Que proposta é essa? A Universidade da Mudança é um portal de conteúdo, na verdade, que eu desenvolvi há 2 anos e meio atrás. Eu sou um professor especialista em mudanças, futuro, inovação. E são tantos conhecimentos adquiridos, não exclusivamente meus, mas tantas pessoas produzindo material sobre isso, que a gente tentou facilitar aquelas pessoas que procuram esse tema, líderes, empresários, estudantes, um local para ele poder estudar mais sobre isso, né? Então nós criamos a Universidade da Mudança. Apesar do nome, ela não é uma escola física. Ela é uma ideia. É uma ideia, é um espaço virtual, onde nós temos um conjunto de conteúdos, textos, artigos, vídeos, podcasts, para as pessoas aprenderem mais sobre mudança comportamental, mudança na liderança, futuro, que vem por aí, inovação. E o mais interessante, todo o conteúdo é gratuito, não tem nada ali que precise pagar para estudar. Você mesmo faz a sua trilha de desenvolvimento e Como assim é que eu acesso, vai se preparando. Na verdade, a Universidade da Mudança é um portal da internet. É tido hoje como o maior portal brasileiro em gestão de mudança, que é o tema nosso. E é um site, né? universidadedamudança.com.br. Então, você que se interessou pelo assunto, universidadedamudança.com.br. Marcelo, muitas das pessoas que estão nos assistindo agora, alguns empresários, alguns pequenos empresários, alguns microempresários, eles veem você, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor da Fundação Dom Cabral, falando expressões em inglês e tal e tal. A pessoa que assiste, a tendência é achar que isso é algo que está muito distante dela. De que forma? Tudo bem, a Universidade Corporativa não é qualquer empresa que consegue emplacar uma ideia dessa. De que forma que essas pessoas, pequenos empreendedores, eles podem obedecer ao espírito da coisa que você está falando aí? Interessante. Na verdade, assim, todos nós podemos ser empreendedores para qualquer coisa. Seja um empreendedor um pouco mais formal, de repente a dona de casa que nos assiste, ela pode ser uma empreendedora de um negócio próprio na casa dela, ou nós mesmos, quando somos funcionários de uma empresa, a gente também precisa desenvolver esse espírito da iniciativa, do empreender. E existe uma correlação muito forte entre empreender e mudar. Por que faz um empreendedor? Ele muda um contexto.
Ele enxerga uma realidade e fala, poxa, poderia fazer algo nisso diferente, poderia lançar um novo produto, uma nova empresa, um novo mercado, uma nova ideia. Então, em função disso, eu percebo que todos nós, independente de sermos uma empresa grande, uma pessoa pequena, sermos um profissional liberal, uma dona de casa, a gente precisa ter esse ânimo para fazer as coisas acontecerem, para trazer novas ideias. E eu acho que, independente da empresa proporcionar essa trilha de aprendizagem, esse conjunto de conteúdos, nós também podemos aprender através de nossa busca. E eu acho que todo o nosso desenvolvimento, ele passa também por esse interesse em querer se desenvolver. E hoje o mundo nos facilita tanto isso. Eu me lembro que há alguns anos atrás, só aprendia quem lia livros, que poderiam ser muito caros, ou fazer cursos formais em alguma instituição. Hoje a própria rede social, a internet, elas nos dão acesso a uma série de conteúdos que agora o desafio é outro, não é apenas aprender, mas o desafio de saber fazer essa curadoria, de escolher o que vale a pena aprender. Né? Não, e a segurança, porque a internet, tudo bem que ela permitiu esse acesso, mas, no entanto, também a pessoa precisa ter segurança daquilo que está lendo, que está... O que eu estou acessando, né? Sim. Eu preciso ter segurança daquele conteúdo. Bom, nem todos os sites são universidadedamudança.com.br, né? Então... infelizmente, nem tudo a gente pode acreditar, né? Mas nessa hora, duas coisas têm que ser consideradas. Uma é o seu próprio propósito, né? O que você quer, o que você está buscando, o que você quer aprender, o que é importante para você. Porque nesse mar de informações, a gente pode se perder em coisas que agregam menos valor. Sem dúvida. Então, primeiro tem que ter a gente se perde. Tanto que o próprio YouTube, você vai estudar uma coisa, ele te oferece outras coisas, que se você não tiver muito foco, você se perde, né? Esse seria um ponto. Ter foco, o que você quer. Agora, o segundo é ter bons mentores, né? De repente, alguém que você acredita, um professor, um cientista, um pesquisador, ou um colega que já passou por mais oportunidade de aprendizado, para que ele também te ajude a escolher esses caminhos, né? A Universidade da Mudança tem esse papel de ajudar a escolher o que está por aí e trazer de uma maneira mais crível, né? Muitas das pessoas que estão nos assistindo também estão em dívidas com a Secretaria de Fazenda, com a Receita Federal, salário do funcionário atrasado. Os funcionários são poucos, 3 ou 4 no máximo. Bom, diante desse cenário, eu vou te falar um dos principais problemas que as nossas empresas no Acre têm. Capital de giro. Sim. A maioria não tem capital de giro. De que forma a Universidade da Mudança pode proporcionar um outro cenário? Na verdade, existem alguns conceitos básicos que prevalecem para qualquer tipo de realidade. Até mesmo para uma pessoa na sua casa. Se ela não tiver uma conta básica de que a quantidade de dinheiro que entra tem que ser maior do que a que sai, né? Que ela tem que ter uma reserva financeira. São conceitos que servem para a vida. Então, o que a gente tem percebido? Que as pequenas empresas, os pequenos produtores, né? Eles precisam ter uma certa disciplina de gestão dentro da sua realidade e do seu tamanho. Às vezes ele não tem condições de ter um software que faça isso, mas que faça num caderninho, né? Ele tem que ter alguns princípios de disciplina de gestão que o ajudam e contribuem para isso. Então, na verdade, o que nós, professores, o que as instituições de ensino, as que eu trabalho e a Universidade da Mudança a gente faz? A gente tenta trazer, numa versão mais simplificada, tudo isso, né? Porque, como a gente acabou de falar, tem muita coisa disponível por aí que às vezes podem mais confundir do que elucidar alguma dúvida. Você sintetiza isso na Universidade da Mudança. Inclusive o meu trabalho, né, como palestrante, que viaja o Brasil todo ministrando palestras, eu tentei trazer muito esse diferencial, e graças a Deus temos conseguido, que é um diferencial de conteúdo de um jeito mais digerível, né? Então acho que a contribuição que nós, professores, empresários, governo, podemos fazer é tentar traduzir de um jeito mais simples, esses princípios simples, como fluxo de caixa, como entrada e saída, como controle de estoque, que são coisas que, se você trouxer para uma analogia da sua casa, você consegue entender. Muitas dessas mudanças no ambiente empresarial, elas são consequências de ideias lá dos anos 50, 40, muito também vinculada à indústria automobilística. Bom, de que forma que isso encontra efetividade no dia a dia de uma pequena empresa no Acre, por exemplo? Olha, isso é algo bastante interessante, porque a gente precisa primeiramente se adaptar a tudo que vem mudando. Alguns conceitos, eles ainda são válidos. Por exemplo, atender bem o cliente. Isso é desde o início do mercantilismo até hoje. Então, a forma de atender muda, mas o princípio é um só. Atender bem o cliente, isso é importante. Se você não sabe sorrir, não abra uma loja, né? Chamar pelo nome, exatamente. São coisas básicas que, mesmo que seja um atendimento virtual, ainda é importante. Agora, tem coisas que ficaram para trás. Alguns conceitos da indústria tradicional,
eles vêm radicalmente mudando. Um exemplo disso. É muito comum ainda vermos algumas empresas com aquela cultura do comando e controle. Por exemplo, o chefe manda, a equipe obedece, a equipe está ali para seguir o que o cara decide, não pode questionar. Ou seja, eu preciso da mão dele, enquanto eu, o chefe, eu penso, eu sou a cabeça. Mas o patrão está preparado para essa cultura, Marcelo, de ter um colaborador, um funcionário, a sua linguagem é colaborador, né? Sim. Que questione a ordem. Olha, eu diria para vocês, de todas as mudanças que eu tenho percebido e trabalhado, a mais difícil é essa. Porque o funcionário mudou antes do chefe. Essas novas gerações que vêm vindo, que a gente chama de geração Y e outras gerações de trabalhadores, de colaboradores, eles já têm é lógico que tem exceções, mas eles já têm um afã, essa vontade de sugerir, de participar, de entender o porquê das coisas, o porquê que isso é assim, não assim. E esse é o maior conflito que eu tenho percebido no que diz respeito ao papel de um líder, de um gestor, que é justamente aceitar isso como algo positivo. Porque tem ainda uma vaidade, tem ainda, né? Não, imagina. Tem um jeito antigo de fazer. Tem situações, por exemplo, que o próprio funcionário, me permita usar a linguagem antiga, tá, Sim, Marcelo? serve muito bem. O próprio funcionário é mais inteligente e mais perspicaz que o próprio patrão. E aí como é que essa relação, e quando o patrão saca isso, quando ele entende que, que o funcionário ele é mais perspicaz do que ele próprio, de, epa, esse cara é meio ligeiro. Exato. Eu penso assim, quando você tem uma pessoa cujos valores são muito positivos, né? Uma pessoa do bem. Sim. Se ela é assim, você tem que usar ela a seu favor. Ela está suprindo uma dificuldade que você tem. Eu adoraria ter equipes de pessoas melhores do que eu. Não é? Só que nem todos são assim. Aí falta, como eu disse, humildade. Às vezes tem aquele olhar desconfiado. Nossa, a pessoa sabe muito, ela vai me roubar. Sim, né? sim. Mas aí o problema não está no conhecimento. O problema está numa outra dimensão, no gestão, caráter, né? na gestão, na seleção, na identificação de oportunidade. Mas existem, sim, muitos gestores que limitam equipes por essa insegurança que é interna do próprio gestor. Receio, né? É o receio. Como também tem empresas muito avançadas que já aproveitam disso para poder criar produtos, serviços inovadores, dando realmente liberdade para as pessoas. Contamos com a sua presença aqui em outras oportunidades ou vai demorar para voltar para o Acre? Faço votos de voltar muito rapidamente. Eu gostei daqui, é minha primeira vez no Acre, em Rio Branco, adorei, fui muito bem recebido. Estou encantado com algumas coisas que eu estou vendo. Existem empresas com pensamento de ponta aqui. Então isso é muito bom, faço votos de voltar. Falta só dinheiro circulando, né? Opa, mas boas ideias podem te ajudar a circular dinheiro também, viu? Obrigado pela sua participação no Gazeta Entrevista, tá bom? Muito obrigado. Gazeta Entrevista volta em instantes.